Uma notícia bombástica sacode o México. Um dos chefões de cartel mais procurados do mundo foi morto. Mas o que à primeira vista parece uma vitória, na verdade é só o começo de uma história muito maior. Uma história sobre a guerra do país contra o crime organizado e, principalmente, sobre o seu verdadeiro e altíssimo custo. O cenário é a cidade de Guadalajara. E logo depois da operação militar que tirou a vida do chefão, a cidade simplesmente mergulha no caos. Sabe, não é só uma notícia de jornal, é uma verdadeira zona de guerra se formando ali, em tempo real. E aí, os relatos começaram a pipocar, pintando um quadro, assim, aterrorizante. O cartel respondeu com uma fúria total. E isso não foi só uma retaliação qualquer, foi uma demonstração de força, sabe, uma declaração de que a organização era muito maior que seu líder. E pensar que tudo isso aconteceu por causa da morte de um único homem. A pergunta que não quer calar é: quem era essa figura tão poderosa a ponto da morte dele desencadear uma guerra aberta em plena luz do dia? Bom, para entender esse caos, a gente precisa primeiro entender o homem por trás dele. O nome dele, Nemésio Oceguera Cervantes. Mas o mundo do crime e a polícia o conheciam por outro nome. Ele era conhecido como El Mencho, e ele não era um criminoso qualquer. Era quase uma lenda, um fantasma, um fugitivo internacional que, mesmo nas sombras, comandava uma das organizações mais temidas do planeta. E a fama dele era global. O governo dos Estados Unidos chegou a designá-lo oficialmente como um chefão estrangeiro do narcotráfico. E olha só, ofereceram uma recompensa de 15 milhões de dólares pela captura dele. Isso coloca o cara no mesmo patamar dos criminosos mais procurados do mundo, sem exagero. Mas El Mencho não era só um homem, né? Ele foi o arquiteto de um verdadeiro império. Então vamos dar uma olhada agora na organização que ele construiu do zero. Para a gente ter uma ideia do tamanho da ameaça, basta ver as classificações oficiais. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos considera o Cartel de Jalisco Nova Geração, o CJNG, uma das 5 organizações criminosas transnacionais mais perigosas do mundo. É o topo da lista. O CGNG surgiu em 2009 e, num piscar de olhos, de uma forma assustadora, expandiu suas operações por todo o continente. Como? Com uma mistura de violência brutal, quase paramilitar, e uma visão de negócios global. Eles cresceram tanto que passaram a rivalizar de igual para igual com o notório cartel de Sinaloa. O principal negócio deles era o tráfico de algumas das drogas mais letais que existem: fentanil ilícito, heroína, metanfetamina, cocaína. Basicamente, um portfólio de narcóticos que não só inundou os Estados Unidos, como também gerou uma violência sem precedentes dos dois lados da fronteira. Mas, claro, a ascensão de cartéis como o CJNG não acontece do nada. Ela foi transformando a paisagem do México. Vamos ver agora como essa violência se tornou uma verdadeira crise nacional. 62,6%. É um número que por si só já impacta, mas o que será que ele representa de verdade? Pois é, esse foi o aumento na taxa de homicídios no México entre 2015 e 2022. E o principal motor por trás desse aumento devastador foi, sem dúvida, o crime organizado. A escalada é chocante, pensa bem. Se em 2015 cerca de 44% dos homicídios tinham ligação com o crime organizado, em 2022 esse número deu um salto para quase 80%. O crime organizado se tornou basicamente a principal causa de violência no país. E essa violência é muito concentrada em algumas áreas. Estados como Colima, Zacatecas e Baja Califórnia se tornaram verdadeiros epicentros, registrando taxas de homicídio altíssimas, enquanto os cartéis lutam pelo controle dos territórios. Essa onda de violência toda não tira só vidas. Ela sangra a economia do país de uma forma que é quase difícil de imaginar, com um custo que, no fim das contas, todo mundo paga. 4,6 trilhões de pesos. Esse foi o impacto econômico estimado da violência no México em um único ano, em 2022. É um número tão gigantesco que a nossa cabeça até dá um nó. Para a gente tentar colocar isso em perspectiva, estamos falando de 18,3% de tudo que o México produz, o PIB. É 6 vezes todo o investimento público do país em saúde. E para o cidadão comum, o custo é de mais de 35 mil pesos por pessoa. Isso é mais do que o dobro do salário médio mensal. É um peso absurdo. Então, a morte de El Mencho pode até parecer uma grande vitória, mas a pergunta que fica no ar é: e agora? O que acontece a partir daqui? A dura realidade é que a morte de um chefão não acaba com a guerra. Na verdade, quase sempre acontece o contrário.
cria um vácuo de poder. A estrutura toda do crime organizado continua lá, e a briga para ver quem vai preencher esse vácuo pode ser ainda mais sangrenta. E isso nos leva à raiz do problema, que é muito mais profunda que os cartéis. O Índice de Paz do México, que é um estudo bem aprofundado sobre o assunto, identifica que a violência explode quando os chamados pilares da paz começam a ruir. E o que são esses pilares? Um governo que funciona, baixos níveis de corrupção e um ambiente de negócios sólido. Sem fortalecer essa base, o ciclo de violência simplesmente não acaba. E assim, a gente termina com uma pergunta que fica para reflexão. Com o rei morto, o que acontece com o trono? Porque tirar uma única peça do jogo, mesmo que seja mais poderosa, raramente é a solução. A verdadeira questão é quem ou o que vai surgir para reivindicar esse lugar.